Boa tarde, pessoal. Nessa videoaula nós vamos ver finalmente como fazer a parte que salva a venda ou que cancela essa venda, né? Então, como é que vai ficar? Aqui na programação do OK, vamos começar pela parte que salva, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o DS venda, o dataset, colocar em modo de edição, né? Mas para facilitar aqui eu vou usar aquela questão do operador with. Então a gente coloca ele em modo de edição, pega o campo de status, né? Se eu não me engano, deixa eu ver o nome aqui, vStatus. E altera o valor dele de consumado para aberto, né? Para garantir de que agora sim, como a gente está efetivando a venda, né? Agora sim essa venda vai passar a ser uma venda válida, né? Que pode ser consumida e tudo mais, tá? Feito isso, né? Fazemos o post para poder gravar, né, essa alteração. E aí a gente tem que verificar, né? Se for uma venda que está sendo feita em dinheiro, tá pronto. Mas se for uma venda que está sendo feita usando a conta do usuário, usando o Nibble lá, né? Aí a gente vai ter que fazer o desconto do valor da conta no saldo da conta da pessoa, tá? Vai ter que fazer com que o novo saldo passe a ser o saldo atual, né? Essa que é a questão aí. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente verifica... Vou fazer aqui fora do meu if, né? Ou melhor, acho que vou fazer dentro para ter menos problema. A gente verifica se o campo da tabela venda, que é o V forma de pagamento, né? V forma pagamento ponto value, né? Aquela questão do convertido para letras maiúsculas, que eu já expliquei para vocês, né? Para evitar problemas lá. Foi igual a Nibble. Se for esse o caso, né? Se o nosso valor do campo forma de pagamento for igual a Nibble, né? A gente vai ter que verificar a questão do saldo lá, tá? Como, né, professor? Simples, vamos usar a query que a gente já tem pronta, que é o QR cliente. Vamos aproveitar ela aí, né? Então vou fazer o seguinte, ó, QR, bom, pegando o data módulo, né, DM cantina, QR cliente, não reconheceu? ZQR cliente, né? A gente abre, garante que a query esteja aberta. A gente faz aquela questão do locate, né, que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, para poder localizar um registro. Aonde a gente vai usar na pesquisa do locate a chave primária do cliente, que é o cCliente. Olha lá, ó, chave primária do cliente, né, que é o cCliente. Vou colocar aqui do lado que é para ficar fácil da gente ver. Olha só. Então, campo que eu vou usar para fazer a pesquisa, CID, vírgula,
O valor que eu vou usar para poder encontrar o registro é o código do cliente, que é o ID cliente, a variável que a gente criou, né? Vírgula, a questão das opções de busca, né? Eu vou deixar vazias aqui, porque nesse caso ele vai usar um número, um código numérico para pesquisar, né? Então acaba sendo irrelevante se vai ser parcial ou se vai ser case sensitive, né? Você vai diferenciar maiúsculas de minúsculas, tá? Então a gente pode até fazer o seguinte, olha só, se, né? Ou melhor, vamos complicar não, né? Vamos deixar assim por enquanto, né? A gente faz o locate, feito o locate, encontrou o cliente, encontrando o cliente, né? Encontrando o cliente, nós usamos a query para alterar o CO saldo. Então, CO saldo recebe o nosso edit novo saldo.text, claro, né? Que convertido de texto para real, tá certo? Claro que convertido de texto para real. Esse vai ser o nosso novo saldo aí. Só verificar aquela questão da formatação, né? Se eu não me engano, deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que o novo saldo está ficando com a formatação de reais, né? Isso, olha só, o novo saldo está ficando com a formatação de reais. Eu tinha falado para vocês que eu ia passar uma forma de eliminar essa formatação, né? De forma que via programação, né? Via código, tá? Se eu não me engano, acho que o Delphi vai ter um comando chamado str replace. Não, então isso vai ser do PHP e do C++. Vamos tentar pesquisar aqui pela questão de string, né? Ele deve ter algum comando de substituição de texto, tá? Todas as linguagens têm, né? A questão é a gente saber qual é. Eu precisaria das funções, esse caso não ajudou muito. Eu só preciso saber aqui no caso qual seria esse comando, né? strcopy. Vamos ver se por aqui eu consigo achar melhor. Veja também, na vídeo também vai ser algumas funções. Vamos tentar achar por uma parecida com base em pos. Opa, vejamos. Olha só aqui, ó, função delete, né? Remove uma substring, né? Um subtexto a partir de um texto, né? No Delphi, delete apaga, né? Remove aí um fragmento de texto contando os caracteres da cadeia de caracteres S, iniciando em S index, blá 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 blá. Então esse cara aqui vai ser o responsável para a gente poder conseguir apagar, né? Provavelmente deve ter até uma ou outra função mais fácil para fazer essa tarefa, né? Mas vamos usar essa daqui porque foi a primeira que a gente achou, né? Conforme for mais para frente eu pesquiso um pouquinho mais e mostro para vocês. Olha aqui a questão dos parâmetros que ele usa, ó. O primeiro parâmetro que vai ser a variável S é o texto, né? É a variável que tem um texto que a gente quer apagar um pedaço. É o texto completo que a gente deseja apagar um pedaço, tá? Index, né? Index aqui do tipo inteiro, provavelmente vai ser o valor inicial
a posição inicial do caractere que a gente quer começar a apagar. Vamos achar aqui, ó. Ah lá, ó, iniciando em S na posição index, é isso mesmo, olha lá. Tá? Se index for maior do que o comprimento do texto, né, ou menor que 1, nenhum caractere será apagado. Então, provavelmente, o primeiro caractere do texto começa em 1 e não em 0. É o que ele está falando aqui. Ó. Tá? E count, que é contador em inglês, né? Tá aí que é a vantagem de saber ler um pouquinho de inglês. Né? Já dá para imaginar, então. Não preciso nem ficar lendo a ajuda. Né? Só de ver os parâmetros já dá para imaginar. Essa é a variável que tem o texto. Index vai ser a posição inicial, que a gente vai começar a apagar. E count vai ser uma variável de contador que vai determinar quantos caracteres serão apagados de index para frente, né? De index para frente, tá? Então essa aqui é a ideia. Observa que é uma procedure, é um procedimento, não é uma função. Então ele não retorna, ele não vai retornar o novo texto com um pedaço a menos, né? O novo texto cortado. Ele usa a questão de passagem por referência, que vocês devem ter aprendido orientação a objeto na programação em Java, né? Uma passagem por referência aí. No Delphi, a passagem por referência é feito colocando a palavra reservada var antes do parâmetro. Então, se eu comecei aqui o meu parâmetro S com a palavra var, significa que é uma passagem por referência. Se é uma passagem por referência, as alterações que são feitas dentro do procedimento refletem no resultado ou na variável que foi passada por parâmetro, né, fora do procedimento, tá certo? Ele não faz aquela cópia, né? Ele não faz uma passagem por cópia, tá? Ele vai fazer uma passagem por referência. Então a resposta final vai estar na própria variável que a gente informou no primeiro parâmetro. Melhor ainda pra gente, problema resolvido, né? Bem melhor ainda pra gente, tá? Então, como é que vai ficar isso daqui, né? Vou declarar uma variável aqui só para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Vou chamar ela de novo saldo e vou fazer ela ser do tipo texto, né? Não vai ser real, vai ser do tipo texto, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha só, novo saldo recebe delete. Quem tem o saldo pra gente aí, né, é o EDT. Se ele deixar eu carregar aqui, né, novo saldo.text, né, começando em 1, e eu acho que um comprimento de 3, né, não sei se 3 vai ser o bastante. Eu estou considerando que a formatação esteja assim, olha só, R cifrão, 2 pontos e o valor, R$10, né, por exemplo. Tá? Então a ideia, se tiver esse espaço, vai precisar ser um comprimento de 4, né? Qual que é a ideia? Olha só, 1 para o R, 2 para o cifrão, 3 para 2 pontos, e tendo espaço, que não pode haver, né, para poder ser eliminado, 4 com espaço. Agora, se não tiver o espaço, vai ser só 3, né? Eu acho que vai ter o espaço, então eu já vou mudar até aqui para 4. Para saber se vai funcionar ou não, eu vou usar um show message aqui, só para mostrar esse novo saldo. Isso aqui eu deixo comentado por enquanto, né? Então a ideia é só verificar se ele está conseguindo tirar a formatação do novo saldo. Opa, ele não está reconhecendo esse cara como sendo o delete certo, né? A ideia é pegar o delete do system. Ele deve estar pegando esse delete de outro alguém, né? Vamos ver se eu colocando o system ponto aqui, ele resolve o problema pra gente. Observa que o erro já mudou, tá, pessoal? Observa que o erro já mudou. O erro anterior, ó, antes de eu colocar esse system aqui, o que está acontecendo? O Delphi está dizendo, olha lá, ó, muitos parâmetros, né, para a nossa função delete. Se ele está dando muitos parâmetros, mas eu acabei de ver na ajuda aqui que precisam de 3 parâmetros,
e é o que eu estou informando, mas ainda assim está dizendo que são muitos, é porque esse delete que ele está reconhecendo não é a função delete que eu estou vendo na ajuda. O que acontece? A gente tem várias bibliotecas, já expliquei isso para vocês, né? A gente tem várias bibliotecas que são declaradas nas cláusulas uses aqui em cima. Olha aqui, ó, cada uma é uma biblioteca diferente, tá? Então são várias bibliotecas que a gente tem, né? É claro que vai ser comum uma hora ou outra, né, de vez em quando acontecer, de você ter uma função que tem o mesmo nome de outra função em outra biblioteca. Então tem uma função na biblioteca A que chama delete. Eu tenho outra função na biblioteca B que também chama delete. Só que ambas fazem coisas totalmente diferentes, né? E trabalham com parâmetros diferentes e vai realizar tarefas diferentes aí pra gente. Então, às vezes, o Delphi pega a função errada pra gente, né? A forma de resolver esse engano do Delphi aí é fazer como eu fiz, colocar a biblioteca antes da função. Olha lá, o system.delete. Como é que eu sei isso, que é system.delete? Está aqui, ó. Veio da biblioteca system, né? Olha aqui na ajuda, ó, up to parent, né? Biblioteca system, tá certo? Então é assim que a gente sabe, é lendo, não tem que ficar decorando essas coisas. Tem que saber se virar, tem que saber aonde achar a informação, tá? É loucura ficar querendo decorar tudo isso daí, não dá, tá? Então a questão é vocês serem auto-independentes, né? Vocês terem autonomia aí, para isso vocês têm que saber essa forma de proceder, tá certo? Beleza. Corrigido isso, olha só. Ele está me dando outro erro agora, né? Constant object cannot be passed as var parameter. O que ele está dizendo para mim? O negócio é o seguinte, né? Falha minha também, né? Acabei de falar que esse cara não tem retorno e eu estou tentando receber o retorno dele aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, olha só. Eu não posso passar um objeto, como é o caso do edit, como referência para uma função. Isso não é viável. Então, qual que é a forma correta de proceder? Eu falo que novo saldo, que é a variável temporária que eu criei, é igual ao edit, novo saldo.text, e faço uma cópia, né, desse valor. E aqui eu passo essa cópia, essa variável temporária, como referência. E aí o resultado, né, já vai estar no próprio novo saldo, porque é uma passagem por referência, tá? Vamos testar, né? Olha que beleza, agora não tem mais erro, né? Lembra que tem que ser um cliente identificado para poder funcionar, né? No caso desse teste. Coca-Cola. Já está em Nibble aqui. 63,50 será o novo saldo. Ele vai ter que eliminar 4 caracteres daqui, os 4 primeiros, né? Supondo que eu esteja certo e realmente comece em 1. Então aqui seria 1, né? 2, 3, 4. Eu teria que eliminar isso daqui, deixando apenas o número, né? 63,50. Tá certo? Essa que é a ideia aí, tá? Legal, né? Vamos ver se vai funcionar mesmo ou não. Olha lá, 63,50, né? Realmente eliminou o R, o cifrão, 2 pontos e o espaço, acredito eu, né? Vamos, então, agora que a gente sabe que parece que vai funcionar, né? Isso daqui não precisa mais. E aí a gente pode mandar gravar a variável novo saldo, né? Convertida para real, claro, né? Não posso gravar texto dentro de um campo real, né? Então eu converto o novo saldo para real e mando gravar isso daí lá, tá? Supondo que meus cálculos estejam certos, né? É o que vai acontecer. Eu só vou fazer uma consulta aqui, olha só. Então, R$ 66,00 é o saldo atual do João, né? Vou lá escolher o João. Já pegou os R$ 66,00 aqui, olha que beleza, né? Adicionei uma coca-lata, ele tirou R$ 2,50, ficou com R$ 63,50. O novo saldo a ser gravado aqui no nosso MySQL vai ter que ser o R$ 63,50. Claro, né?
Eu não coloquei em modo de edição, falha minha, né? Se eu não colocar em modo de edição, não tem como, né, pessoal? Então, DM, não basta só fazer a localização, né? Tem que colocar em modo de edição. E claro, né, não basta só colocar em modo de edição também. No final das contas, tem que fazer o post, né? Senão ele não altera, tá? Então, jogo para modo de edição para que possa... Aqui eu localizo, melhor dizendo, aqui eu localizo a conta. Jogo para modo de edição. Altero o valor e salvo, né? Então tá adicionado, continua com R$66 de saldo, né? 63,50. Aparentemente não aconteceu nada, né? Vou atualizar a minha consulta aqui, ó. Olha lá, de R$66 passou para R$63,50. Então foi feito o débito na conta do cliente, tá? Foi feito o débito na conta do cliente. Se eu escolher um outro cliente, né? Vou fechar aqui e vou abrir de novo para começar uma nova venda, né? Se eu escolher um outro, manter o cliente padrão, né? Falar que eu vou pagar aqui com R$10, que eu vou ter 5 de troco, né? Isso aqui acaba sendo irrelevante na hora de salvar, porque o que vai valer é sempre o que está no total, né? Tá salva a nova venda. Dessa vez, né? Ixi, eu fechei a janela. Deixa eu abrir aqui de novo. Dessa vez... select, asterisco, from, CO. Opa. Continua com 63,50. Não descontou 5, né? Porque é um cliente padrão, é um cliente que não possui conta, que não é identificado, tá? Considera com a ideia de que o vendedor tenha pego, né, o pagamento em dinheiro colocado no caixa lá da empresa, tá certo? Então a parte que salva é essa, né, que efetiva a venda vai ser essa, tá? A parte que cancela a venda, né, a gente vai fazer aqui no cancelar, vamos lá. A parte que cancela a venda, acredito eu que vai ser mais fácil, né? Qual que é a ideia da parte que cancela a venda? O professor, quando construiu o banco de dados, vocês estudaram isso nas aulas de banco de dados, espero eu, né? Ele estabeleceu uma integridade referencial entre as duas tabelas. As tabelas são relacionadas, né? Eu estabeleci uma referência nesse relacionamento. Então, se eu, aqui no meu DB Designer 4, se eu mandar editar esse relacionamento, olha só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem essa integridade referencial, tá? Aqui no caso está até desatualizado, se eu não me engano, porque eu coloquei esse cara aqui não como restrict, eu joguei ele como cascade, né? Eu acho que eu alterei depois no banco de dados, esqueci de fazer a alteração aqui, ó. O que significa isso, né? Significa que quando eu apagar o registro pai de uma venda, né, eu apagar a venda de código 37, por exemplo, todos os registros filhos em venda item que estão relacionadas com a venda de código 37, que vai ter o VI venda com o código 37, serão apagados também. Então a ideia é justamente essa, né? A ideia é que eu apagando a venda aqui, eu já apago todos os itens daqui e pronto. Está zerado, é como se aquela venda nunca tivesse acontecido, tá? Essa aqui é a ideia aí no cancelar, tá? Só confirmar se eu salvei aqui, que é para não ter problemas, né? Opa, save as não, né? Só save. Vou confirmar aqui para ficar mais legível de entender essa bagunça aqui pelo nosso MySQL front. Aí se for o caso, se ainda tiver na forma antiga, eu já altero aqui já, né?
venda item, né? Vou tentar editar aqui, ó. Propriedades. Então olha só, propriedades, né? Vamos ver aqui, ou vai estar em foreign keys ou vai estar em referências. Eu acho que talvez triggers. Será que ele não vai dar essa opção para mim? Vamos ver. Esse é o que vem de venda, legal. Ah, aqui, ó, olha só, ainda está como restrict, né? Então eu vou alterar aqui do onDelete para onCascade, tá? Observa aqui a referência, né? ID e cliente, vem cliente e venda para cá, né? Faço a alteração aqui, ok, né? E torço para que meu MySQLfront consiga alterar isso, né? Aparentemente está alterado. Acho que a minha tabela vai precisar estar vazia para ele conseguir fazer essa alteração. Vou dar um delete sem dó aqui, ó. E vou dar um delete sem dó em venda. Então 57 vendas foram apagadas e 50 e poucos foram alterados. Vou dar um refresh all e vamos lá de novo, né? Vamos torcer para que ele consiga alterar por aqui para ficar mais fácil para gente. Essas alterações eu vou passar para vocês já prontas, tá? Com um novo backup do banco de dados. Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas é bom mostrar isso para vocês, que é para vocês entenderem esse processo. Não, ele continua dando problema, né? Para que vocês possam entender esse processo aí. Vou fazer diferente, então, né? Vou fazer o seguinte. Vou apagar o venda item. Já que ela está vazio mesmo, é fácil de fazer isso. E vou recriar o venda item, né? Só vou confirmar aqui se está ok. Aqui ele não consegue, aqui ele não está gerando, até é bom ter visto, ó. Aqui ele não está gerando a integridade lá. Então vou ter que mandar gerar o script como um todo. É um pequeno bugzinho do DB Designer 4, né? Agora aqui sim, ó, aqui ele está gerando a referência, né? A integridade referencial, tá? O que interessa para mim é só o create do venda item. Então eu vou copiar esse cara e vou colar aqui. Pronto, né? Foreign keys, problema resolvido. Olha lá que beleza. onDelete Cascade, tá? Acostumem-se com isso, tá, pessoal? Eu quero que vocês peguem essa malícia, né, de conseguir enxergar o sistema como uma coisa, como um todo, né? Conseguir enxergar o sistema de forma holística, tá? Porque essas pequenas adaptações ao longo do processo sempre acontecem. Em mais números, em menos números, mas sempre acontece. É claro que a gente tenta se planejar ao máximo para que essas alterações aconteçam no menor número possível, tá? Que é para evitar problemas aí. Mas uma ou outra sempre vai acontecer, tá? Então acostume-se com isso e, por favor, né? Prestem bastante atenção nas aulas, nas videoaulas. Começa a dar uma olhada na matéria do ano passado que falava de banco de dados, tá? Porque tá tudo interligado, não tem como ficar bom numa coisa sem ficar bom na outra, tá certo? A ideia é quando vocês conseguirem pegar essa malícia de enxergar as coisas, por que não está funcionando, o que precisa ser feito para funcionar, como alterar isso, como alterar aquilo de uma forma que
vai funcionar legal, tá? Quando vocês pegarem essa malícia, é quando vocês realmente vão estar prontos aí para trabalhar na área, tá? Então isso depende mais de vocês do que depende de mim, né? Que é mais uma coisa comportamental do que questão de conhecimento em si. O conhecimento é só a base, né? Mas tem que saber aplicar esse conhecimento. Não basta só ter o conhecimento, tem que saber aplicar esse conhecimento, tá certo? Então a ideia é justamente essa. Eu apago, de volta aqui no nosso modelo, né? Eu apago o registro na tabela pai e o banco de dados se encarrega de apagar os registros na tabela filho, sabendo disso, tá? Então, olha que difícil, né? Pronto, né? Tá excluído o registro. Claro que a gente tem que tomar a precaução de fechar o formulário, né? Tanto quanto a gente cancela, quando a gente cadastra a venda, né? Só para ficar fácil da gente testar e ver se tem algum bugzinho que passou desapercebido pela gente, né? Venda está vazia. VI venda item está vazia. Vamos fazer os testes, tá? Vocês precisam pegar esse costume de testar e testar muito, tá, pessoal? Muitas vezes passa desapercebido alguns detalhes pela gente. Então eu vou fazer uma venda para um cliente padrão que vai ser pago com dinheiro, né? Aonde eu vou ter uma Coca-Cola que tem o código terminado em 15 e onde eu vou ter um Trident sem açúcar que vai ter o código terminado em 65, tá? Na verdade eu vou colocar duas Coca-Colas. Então olha lá, duas Coca-Colas e um Trident, tá certo? Se eu fizer a consulta da minha tabela de venda, olha só que beleza. Eu já tenho a venda efetivada com o código 69, cliente 1, que é o cliente padrão, caixa 1, que a gente não fez sistema de login ainda, atendente por enquanto é 0, porque o atendente vai ser definido só quando a pessoa for pegar, né? For finalizar a venda pegando os produtos todos de uma vez, né? Já está como consumado, que é para evitar problema daquela questão de acabar a energia no processo, né? Antes de apertar o OK. Tá? Então ele fica como consumado. Apertou o OK, ele vai ter que mudar para aberto. Tá certo? Total está em 0 porque a gente não apertou o OK para gravar ainda esse total. Né? Depois vai gravar os 6,50 no total. Forma de pagamento em dinheiro. Caixa, né? A origem da venda aí é o caixa, que é o padrão, ou seja, ele comprou, ele fez a compra pela dentro da própria cantina, não foi pela internet, né? Olhando a própria cantina. Data de consumo é claro que vai estar nula. Isso aqui vai ser definido só quando ele finalizar a venda, né? Data da venda, beleza. E data de devolução também a gente vai ver só mais para frente, né? Então até aí ok, né? Se eu fizer em venda item com VI, né? Olha só que beleza, né? Apenas nossos dois produtos. Tá? 2 registros. Mas eu estou comprando 3 produtos. Sim, mas 2 desses 3 é uma Coca-Cola. Então é como se você estivesse comprando 2, né? Então olha só, a Coca-Cola que termina com código 15 na quantidade 2. O valor unitário é 2,50, mas o subtotal é R$5. Beleza, né? Beleza, tá certinho. Status em aberto, beleza. 65, né? Final 65, quantidade 1, 1,50, né? Subtotal 1. Todos pertencentes à venda 69. Todos pertencem à mesma venda, estão relacionados com a mesma venda, né? Olha que beleza. Então até aí ok, né? Vamos ver se continua ok quando a gente efetivar aqui com o ok, né? Fechou a janelinha, vamos ver se alterou alguma coisa, tá? Aqui continua igual, beleza, né? Nenhuma alteração. Em venda, olha lá a diferença. A gente passa a ter o status em aberto e o total em 6,50.
Olha só que beleza, né? Aí quando a pessoa se dirigir ao outro lado do balcão para recolher os produtos, né, que a pessoa que entrega, o que vai acontecer? Entregou todos os produtos, esse status aqui vai mudar para consumado, né? E todas a data de consumo vai ser gravada, né? E todos os registros de itens dos produtos que pertencem a essa venda vão ficar com status consumado também, tá certo? Vamos fazer mais testes, né? Não dá pra gente fazer um testezinho só e na primeira vez que funcionar falar, beleza, tá funcionando, tá? A gente tem que fazer testes em exaustão, tá, pessoal? Testar todas as possibilidades sempre. Lembra dos exercícios de lógica que eu falava para vocês, né? Aquele exercício de lógica que tinha if, né? Estruturas de decisão e tal. Tem que testar todas as possibilidades para ter certeza de que não tem nenhum probleminha aí. Porque às vezes fazendo um processo de determinada forma funciona beleza, mas fazendo um pouquinho diferente já dá algum problema. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então eu vou cadastrar mais um aqui, ó, aonde eu vou escolher um cliente, o João, direto, antes de começar a adicionar qualquer coisa, eu já vou escolher o João, né? Vou adicionar aqui uma Coca-Cola e 2 Tridents sem açúcar, né? E vou fazer o OK, olha lá. Lembrando que o saldo do João vai ter que ficar em R$58, né? A gente vai ter que verificar isso também. Vamos verificar como é que ficou agora a tabela de venda, né? Então, a venda anterior, beleza, né? 69, aberto, 6,50. A última venda que a gente acabou de fazer, 70, né? Essa venda foi feita para o João. Olha o código do João aqui, ó. 2, né? Identificando que é o João de verdade que fez a compra, né? Caixa 1, aberto, né? Beleza, porque eu já apertei OK. 5,50, beleza. Olha só, a forma de pagamento, Nible, né? Não mais dinheiro. Origem caixa, data de consumo não tem, data de cadastro, beleza. Se eu fizer a consulta em VI venda item, com /G para ficar mais fácil, né? Olha só, tenho 4 agora, né? Os 2 primeiros pertencem à venda de código 69, que foi feita para o cliente padrão. Os 2 últimos pertencem ao cliente de código 2. Olha só, pertence à venda de código 70, cliente de código 2. Tá? Uma Coca-Cola lata no valor de R$ 2,50, código terminado em 15. 2 Tridents, né, sem açúcar, código terminado em 11, né? 1,50 cada um, R$3 o total. Como eu fiz uma compra identificada, eu vou verificar se o saldo foi alterado, né? Olha lá, a conta do João teve o saldo alterado para R$58. Então até aqui beleza, funcionou também, né? Vou tentar fazer mais um teste. Vou fazer um teste onde eu começo a venda com o cliente padrão e eu termino a venda com o João. Então olha só, adicionei a Coca-Cola, né? Se eu fizer o select aqui, já está aqui, ó, a terceira venda de código 71, né? Consumado, para questão de segurança, que a gente não apertou o OK ainda, né? Dinheiro, cliente padrão, né? Olha lá, código 1, cliente padrão, tá? Vou fazer a alteração aqui para o cliente do João. Observa que ele já pegou aqui o saldo e o novo saldo, né? Vou fazer o select de novo para verificar, tá? Observa também que aqui o cliente já foi atualizado, ó. Mesmo antes de apertar o OK, o cliente já foi atualizado de 1 para 2. Então até aí beleza, né? Tá funcionando como deve funcionar. Vou adicionar mais um Trident sem açúcar aqui e o OK para finalizar. Vamos conferir se mudou de consumado para aberto. Consumado para aberto, cliente de código 2, Nible. Olha só, funcionou legal até aqui, né? Vamos ver no VI venda item.
Código da venda 71, olha lá, o 71 é a Coca-Cola e o Trident, né? Que vai dar os R$4 lá. Todos pertencentes ao cliente 2. Então, beleza, tá funcionando também, né? Penúltimo teste, né? Vou fazer o penúltimo teste onde eu começo com o João. Tá certo? E eu termino com o cliente padrão. Vamos lá verificar, né? Então, tá o cliente padrão aqui no código 72 da venda. Cliente padrão, beleza. Aberto, R$4, beleza. Aqui tudo normal. Venda item. Vamos ver só os que tem código 72, né? Beleza, lá 1 e 1, né? Pagos em dinheiro. Tá? Então, é isso aí. Até aqui tá funcionando. Para finalizar, falta verificar só a questão do cancelar, né? Então, você pode falar assim, ah, mas enche o saco fazer isso, cansa fazer isso. Eu sei, né? Eu sei que enche, que cansa. Mas essa parte de testes do sistema, depois que está pronto, ou testes parciais, conforme vai terminando pedaços do sistema, pessoal, isso é tão importante quanto a programação em si, ou quanto o planejamento que vem antes. Tá? Isso é importantíssimo. Não dá para disponibilizar um sistema para o cliente que esteja cheio de bugs, né? Coisas que não foram testadas, dando mensagens de erro toda hora, não salvando e tudo mais. Tá? Não dá para fazer isso. Empresas que desenvolvem softwares têm profissionais só para o cargo de fazer testes. Só para fazer testes, testes e mais testes. O cara tem que testar de tudo, ele tem que fuçar em tudo, clicar em tudo, imaginar todas as situações possíveis, ver o que é permitido para ele fazer na janela, o que não é permitido para ele fazer na janela. São profissões que pagam até que bem, né? É claro que provavelmente não deve pagar tão bem quanto para um programador, né? Mas fica ali meio que próximo dos salários, tá? Então, se vocês pensarem assim, eu não gosto de programação, estou tendo no curso e tal, mas estou tendo que fazer meio que de forma obrigada, né? Tudo bem, vocês podem não gostar de programação, né? Mas nada impede vocês de terem uma carreira na área de informática, às vezes como a parte de teste, porque vocês têm conhecimento da programação, conhecimento básico da programação, vocês sabem como as coisas funcionam. Então, vocês estão aptos a fazerem testes em sistemas para poder achar erros, achar bugs e indicar para que os programadores, a equipe de desenvolvimento possa estar corrigindo isso depois, tá? Então existem vários cargos na área de informática aí, né? Com certeza, mesmo vocês não gostando de muitas coisas aí, com certeza vocês podem se enquadrar em um desses cargos. Pense um pouquinho nisso daí, tá? Para finalizar, eu vou fazer uma compra aqui que justamente não vai ser finalizada, né? Então, cliente padrão. Vou adicionar aqui um Trident sem açúcar, outro Trident sem açúcar e uma Coca-Cola lata. Se eu fizer a minha pesquisa, observa que eu já tenho o código 73 sem valor como consumado. E observa que no meu VI venda item, né, já tem 3 produtos aqui com o código 73. Tá? Então, um total de 11 registros para venda item e um total de 5 registros para venda, tá? Lembra que no nosso venda aqui, como eu vou cancelar, o que vai ter que sumir vai ser a venda de código 73. E no venda item, o que vai ter que sumir vão ser os produtos, né, os itens de vendas de código 9, 10 e 11, tá? Lembre-se disso. Então, ao invés de eu apertar o OK, eu vou apertar o cancelar. Já não deu erro, é um bom sinal, né? Pegando por venda item, vai ter que dar 11 menos 3, né? Vai ter que dar aí 8 registros. Olha lá, já deu 8 registros. E eu vou ter que verificar que esses 8 registros são os registros certos, porque às vezes ele apaga os registros, mas não apaga os registros corretos. Apagou os corretos, era o 9, o 10 e o 11, né? Parou em 8, olha lá. Então apagou os registros corretos. Vou verificar na tabela de venda. Era o 73, o 73 sumiu, né? Parou no 72. Então tá funcionando. Olha que bonito, né? Olha que beleza.
Tá funcionando perfeitamente nosso sisteminha de vendas aí, tá, pessoal? Finalmente, né, depois de uma sequência enorme de videoaulas, a parte de vendas está concluída, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, que não tenham achado muito confuso, e até a próxima.